Meu irmão e minha irmã, hoje dia 17 de setembro, domingo, 24º do tempo comum. Estamos já praticamente do meio para o final do mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus, à Bíblia. Como está a nossa leitura da Palavra de Deus, a nossa fome e sede por saber mais a respeito da Palavra, por fazê-la parte da nossa existência? Ajude outras pessoas a também terem acesso à Palavra de Deus todos os dias, compartilhando, curtindo, ativando as notificações deste vídeo. Ensine para outras pessoas como fazê-lo. Vamos fazer com que muitas outras pessoas possam ter acesso ao Evangelho, ao comentar o Evangelho todos os dias nas suas vidas. Vamos então escutar o que nos diz para nós o Evangelho do dia de hoje, segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou a acertar, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos que já há alguns domingos Jesus vem falando a respeito do perdão. Semana passada, se nós nos recordamos bem, Jesus ensinava como deve ser o nosso percurso do perdão. Nós temos que ir ao encontro daquele irmão que errou contra nós e trazê-lo, tentá-lo, convencê-lo a mudar de vida, e se o irmão não muda de vida, reiniciar o processo. Hoje nós vemos uma outra questão de como deve ser o perdão. Nós vemos que Pedro, com o pensamento dos rabinos daquela época, de que diziam que era suficiente perdoar 4 vezes se a pessoa estivesse errado, Pedro já aumenta um pouco, Pedro exagera, vamos dizer assim, 7 vezes, Pedro pensa, 7 vezes acho que vai estar bom. Jesus diz: não é questão de quantas vezes que você tem que perdoar, é de como você tem que perdoar, qual é a qualidade do seu perdão. Apresentando este jogo numérico, 70 vezes 7, que significa sempre, porque o perdão deve ser qualitativo, não quantitativo. Além disso, nesse evangelho a gente vê que aquele homem que foi perdoado muito não podia pagar a sua dívida, não tinha como pagar a dívida. Não é que pagaria dali um tempo, não tinha como pagar, porque era uma fortuna altíssima. E o seu patrão lhe perdoou tudo. No instante que ele se arrependeu e pediu, perdoou-lhe toda a sua dívida. Nós vemos ainda que ele, porém, quando o seu companheiro se ajoelhou diante dele, entrou no seu coração um sentimento de soberba, de prepotência, de orgulho. Pensou que a vida e a liberdade daquele irmão que lhe estava suplicando estivesse nas suas mãos e disse: não te perdoo. Vai para a prisão, porque a sua vida está nas minhas mãos agora. Eu coordeno a sua vida, a sua liberdade. O que é que esta leitura pode dizer para nós neste dia? Todas as 3 leituras do dia de hoje, o Evangelho, a primeira e a segunda leitura, falam a respeito de como Deus perdoa. Deus perdoa dívidas impagáveis.
Deus perdoa porque é compassivo, porque tem compaixão. Compaixão é um sentimento, a palavra grega compaixão significa algo que vem das vísceras, algo que vem de dentro, algo de qual a pessoa é permeada totalmente daquilo. Compaixão. E Deus perdoa da mesma maneira como nós perdoaremos. Deus nos perdoa da mesma maneira que nós perdoaremos. Então nós temos que nos perguntar, já que Deus age dessa maneira, como eu ajo, como eu perdoo? Será que eu perdoo antes de tudo? Será que quando perdoo, eu me preocupo com outra pessoa e ofereço o meu perdão gratuitamente? Ofereço o meu abraço, o meu aperto de mão compassivo, de misericórdia, de amor para aquela pessoa? Ou será que, pelo contrário, eu digo, enquanto não vier me pedir perdão, enquanto não se ajoelhar aos meus pés, eu não vou dar o perdão? Ou então posso pensar ainda, mesmo que venha e se ajoelhe aos meus pés, vou colocar juros, vou colocar taxas, vou colocar poréns, vou querer que antes faça isso ou faça aquilo. Como é que eu perdoo o meu irmão? Vou atrás, mesmo que o irmão nunca tenha vindo ao meu encontro? Dou o primeiro passo de ir buscar o meu irmão, de ir oferecer o meu perdão, mesmo que tenha sido ele que me ofendeu? É disso que está falando o Evangelho de hoje. É assim que nós temos que fazer. Meu irmão e minha irmã, a primeira leitura de hoje vai nos dizer, nós somos seres mortais, que amanhã ou depois podemos morrer. A gente tem que ter esta consciência sempre. Não passar pela nossa mente que nós somos seres imortais sobre esta terra. Isso é balela da nossa cultura, da nossa sociedade. Se a gente tem em mente, acorda e dorme pensando que amanhã ou depois nós vamos morrer, a gente seria pessoas que vivem mais leves, que vivem pelo amor, que perdoam mais, antes que perdoam sempre, que não colocam porém para perdoar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Perdoar sempre, irmãos e irmãs, porque é no perdão e no amor que eu ofereço e demonstro para o meu irmão que eu estou dizendo o quanto eu amo a Deus. A primeira leitura fala exatamente disso. Quanto eu amo o meu irmão, ou quanto eu odeio o meu irmão, é quanto eu amo ou quanto eu odeio a Deus. Que a gente possa ter consciência disso, de que sem os nossos irmãos e sem o perdão que une um ao outro, a gente não é nada e a nossa fé é vazia, a nossa fé é fútil, se não se fala de perdão e de amor entre os irmãos. Que a bênção do Senhor possa ser derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.